Olá, aqui é o professor Daniel Brito e nós estamos mais uma vez aqui no canal Teologia Coerente para passar mais um assunto polêmico, passar um ensinamento que foi muito debatido em sala de aula sobre bebida alcoólica. E eu quero primeiramente começar, claro, esse vídeo falando de uma pesquisa onde a OMS, ela relaciona a bebida alcoólica com vários problemas, com várias mortes, né? Então, o uso prejudicial da bebida alcoólica, ela está relacionada com várias situações. Por exemplo, 22% do suicídio. Pensa só. 22% da violência interpessoal. Está relacionada a 15% de lesões causadas em trânsito. 30% está relacionada com 30% do câncer de boca e garganta. 50% com a cirrose. A bebida prejudicial, da bebida alcoólica está relacionada a 25% das pancreatites, 12%, é ligado à tuberculose, 10% ao câncer do intestino grosso, 8% de câncer de mama relacionado a câncer de mama. Olha aí as mulheres que estão, por sinal, hoje em dia a gente não via muitas mulheres bebendo, hoje a gente já se vê muito, né? E 8% ligado a doenças cardíacas. Então eu já quero começar, este vídeo falando que bebida alcoólica não faz bem para a saúde, Não tem como uma pessoa comprovar, depois de um resultado desse da OMS, não tem como a pessoa dizer que bebida alcoólica faz bem à saúde. Agora eu quero também dizer, começar esse vídeo maravilhoso dizendo, será se Deus, com todo o zelo e cuidado que ele tem por nós, ele iria realmente aceitar a bebida alcoólica, aceitar que o seu povo tomasse algo que fosse prejudicial para a sua saúde? Ainda mais que a palavra de Deus nos fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E esse templo que é o corpo, nós temos que ter um maior cuidado com ele. Então, será se Deus não ia se importar com isso? Não, Deus, tem gente que fala assim, Deus tem outras coisas, pastor Daniel, para se importar. Deus quer só saber do nosso interior. E o nosso exterior, não. Deus se preocupa com o interior. Deus se preocupa com o nosso exterior, Deus se preocupa com o nosso corpo, Deus se entristece quando tem pelo fato de estar um monte de doenças aí espalhadas pelo mundo, mas nós somos sabedores que as doenças foram causadas pelo pecado, as doenças foram causadas por desordem das coisas, pessoas, Hoje a gente vai comer um alimento, o alimento é industrializado, cheio de química, então tantas coisas que é o homem mesmo que está causando mal para ele, Então Deus, ele tem uma preocupação, um zelo conosco, mas infelizmente o homem, está se prejudicando, ele mesmo, tá? Outra coisa que eu quero aqui falar, quando a gente vai falar de bebida alcoólica, as pessoas dizem assim, mas Jesus tomava vinho. Como é, pastor Daniel? Como é, professor? Se Jesus tomava vinho e tal. Então, muitas pessoas que falam isso, com certeza, elas desconhecem, sobre cultura e história greco-romana. E eu vou te dizer por quê, Lá no Oriente Médio, a uva, ela só dá no mês de setembro, ou seja, na época, claro, bíblica, entendeu? Hoje já tem tecnologia, hoje pode ser que uva dê lá 2, 3 vezes, não sei, mas a tecnologia está avançada, Mas naquela época só dava uma vez no ano, que era o mês de setembro, tá? Então nos tempos bíblicos era assim, Então como é que eles iam toda hora estar bebendo, fermentando o vinho, porque a questão maior quando a gente vai debater sobre bebida alcoólica é o vinho que Jesus tomava, era o vinho que os apóstolos tomavam, Era fermentado ou não era fermentado?
Sabe o que é mais interessante eu dizer hoje para você? Que até para os romanos, tá? Para quem estuda a cultura greco-romana, a história, sabe disso, tá? Que até para os romanos a bebida fermentada não era ético. Não era ético, tá? Existia, por exemplo, a festa, né, do deus Baco, tal, e o pessoal se embriagava, aquele negócio. Então tinha gente que bebia, claro. Tinha alguns devassos que bebia, tinha alguns que gostavam, claro, de beber. Mas não era ético beber bebida alcoólica. Nem para os romanos. Avalie para os judeus, tá? Avalie para os judeus. O vinho fermentado, ele não era bem visto pela sociedade. Tá? Hoje, por exemplo, a gente se escandaliza com a questão da droga, né? Claro, naquela época era um escândalo também quando uma pessoa se embriagava, tá? É porque os tempos foram passando e hoje já não é mais um escândalo. Mas não era ético, não era bonito, a sociedade reprovava esse tipo de atitude, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Que vinho era tomado então? Se nem os romanos, quanto mais os judeus, nem os romanos achavam ético, então que tipo de vinho era esse? Tá? Uma coisa interessante, que Israel, né, a gente sabe que o fermento, ele representava, ele simbolizava, né, pecado para o povo de Israel, para o povo judeu, para o povo hebreu, para o povo que era de Deus. Eu não estou falando só daquele fermento do pão, não. Todo tipo de fermento. Agora, minha gente, se todo tipo de fermento simbolizava pecado, será que Jesus ia colocar justamente um vinho fermentado para celebrar a Santa Ceia do Senhor? É um pouco estranho isso, né? Jesus, sabendo que o fermento simbolizava pecado, aí ele pega, vamos tomar vinho fermentado. Um pouco estranho, tá? Então a gente tem que estudar a cultura. Antes de a gente falar que Jesus tomava vinho, a gente tem que dar uma olhadinha, dar uma estudada sobre a cultura judaica, né? Ver a história, ver o contexto histórico, ver na época como era feito. Só para vocês terem ideia, como a uva dava só uma vez, né? A maioria das vezes o vinho que eles tomavam era de uva passas. Eles davam até inclusive para crianças. Misturava com mel de abelha ou então mel de tâmara, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam coisas sem antes estudar, sem antes fazer um estudo. Querem beber e querem se justificar distorcendo a palavra, tá? Inclusive, uma coisa que era interessante, né? A gente vê lá, algumas pessoas até falam sobre isso. Pastor, tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala para Timóteo beber, né? E, de fato, quando a gente vai estudar, né, a palavra, de que forma ela estava escrita, se era alcoólica ou não, se era uma bebida com álcool ou não, de fato, aquela bebida, aquele vinho que o apóstolo Paulo, ele manda Timóteo tomar, era alcoólico, mas não era do jeito que você está pensando, não, né? O que eles faziam antigamente? Antigamente eles faziam o seguinte, eles pegavam um barril de pedra, tá? Colocavam sobre uma outra mesa e nessa mesa umas taças. E antigamente eles botavam essas taças vinho alcoolizado e misturavam com a água que descia para esse barril de pedra. Mais ou menos eles faziam o seguinte na mistura: 98% de água mais 2% de vinho alcoolizado. Para que isso? Porque era uma forma deles purificar a água. Não existia filtro naquela época. Mas eles já tinham um entendimento de que se misturasse 90 e poucos por cento de água com mais de 2 ou 3% de vinho alcoolizado, né? Fizesse essa mistura, a água seria purificada. Então, o apóstolo Paulo mandou que Timóteo fizesse isso, não para ele se embriagar, que ele tomasse vinho não para se embriagar, mas sim para purificar a água, porque com certeza Timóteo tinha um problema estomacal, de tanto tomar água
né? Água, vamos dizer assim, suja, sem estar purificado. E aí o apóstolo Paulo vem e dá um conselho para ele. Timóteo, tome vinho, né? Mas nesse sentido. Ah, pastor, que conversa é essa? O senhor tem que provar isso aí. Então você tem que se aprofundar, já tem pesquisas, já tem achados arqueológicos mostrando essa técnica num tempo bíblico, entendeu? Provando essa tese, inclusive. Então você precisa pesquisar, tá bom? Uma coisa interessante, muita gente também, quando a gente vai falar, né, sobre bebida alcoólica, a pessoa ela fala assim, pastor, mas Jesus fez um milagre lá em Bodas em Caná, fez um milagre, né, e foi transformar a água em vinho. Então, por que, né, não poderia beber vinho? Que história é essa que Jesus não bebia, né? Que história é essa que Jesus se preocupa com isso, que Deus está preocupado com isso? Então, tem muita gente que usa essa desculpa, esse álibi, para beber bebida alcoólica. Eu quero dizer para você que se você ler a passagem bem direitinho, tá? Nós vamos ter parte 2 ainda desse vídeo, tá? Eu estou encerrando aqui a parte 1 desse vídeo, mas na parte 2 nós vamos ler bem direitinho a passagem bíblica e eu vou mostrar para você uma coisa interessante, que as pessoas perceberam que o gosto daquele vinho que eles estavam tomando era diferente. Era diferente. Não era o mesmo vinho. Tanto que disseram, nossa, deixaram o melhor vinho para depois da festa, para final da festa. Então, você aí que está curioso para saber dessa passagem, que vinho era esse? Então, fica conosco, assista aí parte 2 deste vídeo, tá bom? O cristão, por que o cristão não pode beber bebida alcoólica? Tá ok? Fica um forte abraço. No vídeo de número 2, na parte 2 desse vídeo, nós vamos fazer leituras bíblicas e eu vou mostrar para você algo interessante sobre o que a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, ok? Um forte abraço.